O Milton Ribeiro, pastor presbiteriano e ministro da Educação, andava meio sumido. Ele foi nomeado, aí pegou coronavírus, teve de se afastar, voltou ao trabalho e continuou quieto. Só de ficar calado já estava muito melhor que o Weintraub. Infelizmente, não durou. Numa entrevista ao Estadão, ele disse, entre outras barbaridades, que a gente já vai comentar aqui inclusive, que a questão da volta às aulas e do acesso à internet não é problema do MEC. Mara, então me explica, se o MEC não serve para isso, para que serve o MEC? Dá vontade até de chorar quando você lê isso, porque um dos grandes problemas brasileiros é a evasão escolar. A pandemia vai acentuar, já começa a acentuar isso. Você tem dados da PNAD que mostram que quase 50% dos jovens até 25 anos estão fora, não tem um ensino médio. As pessoas, o que é a evasão escolar? Ele sai, ele perde o vínculo com a escola e não volta mais. Isso é muito ruim para o país, isso é muito ruim para o combate à desigualdade, um grande problema brasileiro de desigualdade, ele é agravado muito com a evasão escolar, e o fato dessas crianças, desses jovens, não terem acesso à internet, computadores, enfim, para ter esse ensino à distância, nesse momento de pandemia, agrava ainda mais a situação. Você tem visto várias matérias que estão saindo com depoimentos de crianças, de pais e mães de alunos que estão desesperados, não sabem o que fazer, e esses jovens saindo da escola. Quer dizer, se ele não cuida disso, quem vai cuidar? Não. Outra barbaridade da entrevista foi a preocupação dele com que as escolas, né, comecem a falar de ideologia, de colocar camisinha, essas coisas. Diz que aceita quando um adulto faz a, aspas, opção por ser homossexual, mas não concorda. E você aí esperando a aprovação do ministro para ser feliz, hein? Quem diria? E que o adolescente que, aspas de novo, opta por andar no caminho do homossexualismo, fecha aspas, vem de família desajustada. Já começa errado falando em homossexualismo, né? Reinaldo, parece que tem uma caveira de burro enterrada na sala do ministro da Educação. A gente sabe que burro é esse, né? Sabe, claro. Não, o burro é o chefe do ministro da Educação. Porque eles veem na educação, o centro do que eles consideram ideologia de gênero e a tal da guerra cultural. Né? Veja só, a Bia Kicis, a inominável deputada do bolsonarismo do Distrito Federal, ela botou um Mandetta com a cara vestido de preto, né? E o Sérgio Moro, e disse, vai disputar uma vaga no Magazine Luiza, fazendo uma referência ao curso de trainee do Magazine Luiza. E aí ela disse, vocês não entendem ironia, olha o que dá a educação do Paulo Freire no Brasil. Essa senhora não tem nem noção do que ela está falando. Pediram para ela bater no Paulo Freire, porque o Paulo Freire teria criado um sistema de educação que distorce a verdade, não sei o que, ela não sabe o que é Paulo Freire, e ela passa a repetir isso. Então, a educação virou ali o centro da militância bolsonarista. Né? Eles acham que se eles realmente dominarem as escolas, eles terão, a partir daí, um centro de irradiação de poder, que é a tese do Olavo, que é a leitura que o Olavo faz do Gramsci, da revolução silenciosa que você vai fazendo a partir das consciências, né? De aproveitar fissuras do sistema para se tornar um imperativo categórico. Isso dizia o Gramsci sobre o comunismo. Eles querem pegar o Gramsci às avessas, fazer isso com essa ideologia que eles têm aí. E aí vem esse pateta, né? Desde falar em homossexualismo até dizer que é uma opção, e tem coisas curiosas aí. Ninguém tem tanto fascínio, desculpem, não quero para ser grosseiro, mas ninguém tem tanto fascínio pelo chamado órgão viril como esses caras. A verdade é essa. Né? Porque ele disse o seguinte, esse menino de 12, 13 anos, ele acaba fazendo opção pelo homossexualismo sem nem conhecer mulher, sem nem conhecer homem. Eu suponho que o pastor só fez a opção pelo heterossexualismo depois de conhecer os dois, não? Foi isso? E parece que o pastor preferiu mulher, mas ele deve conhecer bem a coisa. E mais,
a ideia também de que existe uma tentação permanente e aí os meninos acabam fazendo opção pela homossexualidade. O Bolsonaro é um fatalista, né? Como dizia o Karl Marx sobre o Luiz Bonaparte, ele é um fatalista, o ministro é um fatalista, né? Ali, no caso do Luiz Bonaparte, ele achava que soldado não conseguia resistir a champanhe e salsicha com alho. E, no caso do Bolsonaro e do ministro, eles acham que ninguém consegue resistir a uma salsicha sem alho. Ou uma salsicha cara, que era... Não, esquece. O ministro diz que as falas foram tiradas de contexto, que se respeita, que se respeita todo cidadão brasileiro, seja qual for sua orientação sexual, posição política ou religiosa. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a abertura de um inquérito por homofobia contra o ministro da Educação. Bombig adianta, porque quando a PGR abre esses inquéritos, parece mais jogo de cena que outra coisa, né? Dá uma canseirinha, né? Vai parar no STF, pode virar um inquérito. Ele também agora disse que adotou a posição do Pelé, né? O Edson é uma coisa, o Pelé é outra, que agora disse: eu sou ministro de todos, mas enquanto pastor tenho as minhas convicções. Aí é bom porque ele pode, como ministro, não gostar dessa salsicha com alho, mas como pastor ele pode usar e abusar dela e tá de bom tamanho. E daí faz o que quer, né? Se eu sou ministro de todos... Eu tô de bom tamanho. Não, e tem uma malandragem aí que ele está usando, e a resposta é malandra. Primeiro que o contexto, quando você lê a entrevista do Estadão, o contexto piora tudo, na verdade. O contexto não melhora, o contexto piora, né, a situação dele. E a segunda questão, que veja a malandragem que ele está usando. Ele disse: eu respeito todas as opções, né, e as escolhas, não sei o quê, e escolhas religiosas. Tem a decisão do STF, tomada por 8-3, que iguala crime de homofobia a crime de racismo, né, numa ação muito raramente usada no Brasil, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Isto é, o Congresso foi omisso, não votou a punição à homofobia, então nós vamos punir por similaridade. Vamos pegar a Lei 7.716 do racismo e vamos aplicar nesses caras. E deu esta posição por 8-3, notando que o relator desse caso agora votou contra, esse foi o Toffoli. Mas por 8-3, então, homofobia é igual a racismo, até que o Congresso vote uma lei, que foi essa a natureza da lei votada. Só que a Constituição também garante a liberdade religiosa. Qual é o truque desses caras? E agora aqui eu quero começar uma discussão, inclusive se o pastor Malafaia quiser entrar, nós topamos eu topo essa discussão. Vem cá, um pastor é livre para praticar pedofilia, para fazer apologia da pedofilia no púlpito? É livre para fazer apologia do homicídio? É livre para fazer apologia do racismo? E de qualquer outro crime? A resposta é não. Não é. Se ele fizer apologia da pedofilia, do racismo, não sei o quê, no púlpito, ele vai ter de responder mesmo no púlpito. Não existe imunidade dentro dos templos para isso. Se não existe para isso, temos uma boa questão. Para a homofobia existe? Porque o que essa turma está querendo é o seguinte: não, eu como pastor posso falar que homossexual é uma aberração, porque foi isso que ele disse. Vai pegar a definição de aberração no Ruais, é isso. O que é uma aberração? O cara vem de uma deformidade social. As famílias todas eram desajustadas. Aliás, devemos agradecer as famílias desajustadas, desde a família desajustada do Lincoln até a família desajustada do Michelangelo, viva elas, né, que criaram esses caras. E sim, tem um monte de homossexual que era vagabundo. Ernest Horn também era homossexual e matava as pessoas. É difícil para essa gente entender que são pessoas que apenas gostam de outra coisa. E agora, eles têm paixão por regular isso. Agora, tem um ponto, talvez, que a sociedade tem que prestar muita atenção, porque isso já começa a causar problemas sérios, independentemente para que Deus você acenda a sua vela, enfim, falo isso muito tranquilamente, porque sou cristã, vou à missa, enfim, sou religiosa, então não tenho nenhum problema em falar isso. É que quando o ministro da Educação fala isso, quando o governo coloca esse tipo de premissas e de orientação para suas políticas públicas, os problemas que ele está criando não são pequenos.
No Ministério da Educação, por exemplo, você criar problemas de educação sexual nas escolas, você vai criar mais meninas vítimas de violência sexual, mais meninas grávidas aos 10 anos de idade, o que vai criar uma série de problemas sociais. Quer dizer, você aumenta a evasão escolar, você aumenta a desigualdade, você aumenta meninas que não sabem se proteger, doenças sexuais. Entende o tamanho do problema que é para o país? Isso? Violência, né, Mara? Violência, exatamente. Porque os gays, os nossos amigos gays, nós sabemos que eles não sofrem violência, pode até sofrer, acontecer, mas excepcionalmente, porque são pessoas de uma classe que já consegue se proteger. Agora, quando você junta a discriminação que vem da pobreza, mais com a questão sexual, você imagina o que são homossexuais pobres na periferia do Brasil, tendo um governo que passa essa orientação, que passa esse valor de um presidente popular. E os púlpitos das igrejas não só tiram pedras, você falou bem, Reinaldo, sobre essa coisa do racismo e tal, basta entrar no YouTube, sim, que você vê uma série de pastores falando sobre negros, África, religiões de matizes africanos. Então, assim, é complicado, né, Cecília? Porque nas regiões mais pobres do país, você ser negro e gay, você corre o risco de vida de tirar o nariz de fora de casa, né? Às vezes nem em casa se está protegido. Sem dúvida. Essa coisa do preconceito, ela é tão comum dentro da religião, e eu vou falar especialmente da evangélica como um todo, porque eu vim de lá. Então, assim, sobre pessoas negras, você tem aquela coisa a maldição de Cã. Então, você já vai construindo ali. Você sofre racismo, não é porque as pessoas não gostam de você, mas tem uma coisa espiritual e que traz esse problema. Basicamente isso, assim, traz esse problema até os dias de hoje, e que é a mesma coisa usada para embasar o preconceito de forma geral. Então, assim, você vê, mas a gente ama o gay, a gente abomina o pecado, que é assim, você pode ser gay, mas você não pode ter atividade, você não pode ter vida sexual. Então, assim, fica sempre fazendo essa meia-culpa para poder dizer assim, do tipo, porque assim, o mandamento é claro, amai-vos uns aos outros, ponto final. Mas aí, o que tem de vírgula nesse amai-vos uns aos outros, mas nem todo mundo, nem todo gay, olha essa bichinha, olha só essa mulher escandalosa, divorciada, não, essa mulher que está denunciando o marido abusivo, essa coisa que Mara levantou sobre deixar as meninas e adolescentes vulneráveis, porque a ideia é abolir a orientação sobre sexo, sobre como se proteger, como evitar doenças sexualmente transmissíveis, como não engravidar, porque a meta não tenha sexo, não engravide e não tenha doenças sexuais, porque você vai ter vida sexual só com seu marido. Então, assim, tem toda essa construção de como que você vai evitar todos esses problemas? Casando. Então, assim, você não vai ter doença sexualmente transmissível porque você vai ter um parceiro só seu marido. Você não vai engravidar na adolescência porque você vai casar e aí tá beleza, ter um menino e tá tranquilo. Então, e aí, desculpa te interromper, Cecília, mas é curioso, porque aí você vai ver quem é que fala isso, é a Flor de Lis, né? Com quarto no clube de swing e uma história que deixa qualquer trama de mitologia grega no chinelo. Nossa, põe chinelo nisso, assim, não há, eu não sei quantas temporadas isso daria para a gente acompanhar. Queria só fechar mais um ponto aqui sobre essa questão que Reinaldo levantou sobre o fascínio sobre o sistema educacional, porque, assim, os evangélicos, eles valorizam essa questão educacional por alguns motivos que são, durante muito tempo,
em lugares assim onde pouco havia escola, pouco havia acesso à educação, houve muitas igrejas que educavam as pessoas para ler e tudo, porque elas precisavam ler a Bíblia. Então, alfabetizaram muita gente, eles sabem como fazer isso. Por um outro lado, aí eles tinham a alfabetização, depois tinha a escola dominical, e aí você ensinava a pessoa a interpretar as coisas, como que isso funcionava. E aí você tem depois, muitas igrejas abriram escolas evangélicas, escolas cristãs. Então, assim, eles conhecem o funcionamento do sistema educacional, eles sabem como fazer isso, né? Assim como sabem como pregar qualquer outro assunto, que aí a gente entra lá na questão, por exemplo, dos planos políticos da Igreja Universal. Então, assim, eles sabem como funciona isso. E agora eles saíram lá da escola dominical e tem o MEC nas mãos. Então, assim, é uma mistura explosiva e a fatura que a gente vai pagar disso aí, a gente ainda vai saber muito à frente.